lembrando, você que está aí, você que está lá, você que está em todo lugar. Em 1938 a 45, o Vargas vai estar no período do Estado Novo. O Estado Novo é um período que a gente diz que foi um dos piores períodos da história do Brasil em termos de ditadura e de repressão. O que é A reprimir senhora já alguém? postou isso? Hã? Fala de A senhora novo. já postou isso? Já. A senhora já postou isso? Ah, não vi. Tu não viu? Tu tá bem atrasada. Tô. Então, assim, ó, o período Vargas, ele vai, vamos fazer uma revisãozinha só para vocês entenderem. Nós vamos ter a intentona comunista em 1935. A intentona comunista, ela buscava colocar o Brasil em um eixo de ideias comunistas, ideias socialistas. Lembrando, só passando por cima, comunismo não existiu, e não existe, porque não tem como existir, mas esse é um assunto que a gente vai ver nas próximas aulas. Como não tem como existir, então, gente, é meio complicado a gente falar a respeito do que não existiu. Então, a intentona comunista, o nome já diz, ter a intenção de fazer o Brasil ser um país socialista ou, quem sabe, comunista na ideia do nosso amigo Luiz Carlos Prestes. Vai existir a ideia, mas eles não conseguem pôr em prática, isso a gente já viu, que o Getúlio Vargas, inclusive, mandou a nossa amiga Olga Benário para a Alemanha nazista, e ali na Alemanha nazista, eu não vou dizer porque a gente vai ter que falar a respeito, mas, enfim, o destino de Anitta e da sua mãe Olga, que era mulher de Luiz Carlos Prestes, estava definido. Em 37, então, ele alegando que teria um novo golpe comunista, ele mesmo dá um golpe e diz que, por conta disso, ele vai fechar o Congresso, que é o chamado Estado Novo. Então, de 37 a 45, ele vai mandar sozinho. O que é mandar sozinho? É prender opositores, torturar opositores, fechar o Congresso, não tem outras pessoas para governar com ele, e ele vai, então, fazer decretos-leis ou vai trabalhar com a ideia de que era necessária uma constituição aos moldes fascista. Por isso que o nome é Constituição Polaca. A Constituição Polaca, só para vocês terem ideia, a professora fez um estudo sobre ela, porque ela vai modificar toda a estrutura da educação da época. Não sei se vocês lembram da nossa última videoaula, que eu expliquei que até os nomes das lápides das pessoas que estavam enterradas em Blumenau tiveram que ser mudadas, nomes de rua, nomes inclusive nomes de escolas, no dia eu não falei sobre o nome de escolas, elas vão ser mudadas do nome que eram anteriormente para nomes que voltassem para o Brasil, tá? Então, ele vai ser moldados a ideias nazistas e fascistas, por isso polaca, porque na época o presidente polonês ele também tinha ideias fascistas, tá? Então, quando a gente vê o pianista, a gente vai entender mais como que a Polônia foi dominada por ideias fascistas e como que essa Constituição polaca ela vai acabar chegando ao Brasil. Imaginem. Então, esses decretos que ele mandava fazer eram decretos contrários a tudo que dava conta da liberdade das pessoas. Então, se vocês tiverem vontade, eu posso passar uma lista de filmes que falam sobre esse período da história no Brasil. O melhor deles chama-se Tempos de Paz, que fala sobre a polícia do Brasil da época. E aí ele vai controlando as pessoas por meio de decretos-leis e trabalha claramente com isso
até que chega o momento em que ele é confrontado. Então, a ideia do Vargas era o seguinte, era se aliar ao Eixo. Eixo, para quem não sabe, aí eu coloquei bem certinho ali nesse slide, era o Eixo Berlim, Tóquio e Roma, que são os três países, três capitais dos países que vão se unir dentro da ideia fascista e nazista contra a Tríplice Aliança, que é o outro eixo da Segunda Guerra. Então, o Vargas, por ter essa ideia fascista de repressão, ele vai, então, retardar ao máximo a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mas vai chegar um momento em que, seguindo o que a gente trabalha lá, logo abaixo, que eu vou passar bem rapidinho, a chamada política da boa vizinhança. O que era essa política da boa vizinhança? A imagem do Zé Carioca retrata bem essa política da boa vizinhança. É aquela coisa assim, ó, vamos se dar bem com os Estados Unidos, o Zé Carioca é o cara bom de praça, que recebe as pessoas bem, e os Estados Unidos, eles tinham muitos interesses no Brasil. O Brasil tinha interesse que os Estados Unidos tivessem interesse. Então, imaginem, como que poderia acontecer essas situações. Então, como os Estados Unidos ofereceu uma barganha, um presentinho, uma melhoria financeira por parte deles para o Brasil, rapidamente o Vargas saiu de nazista, de fascista e se aliou a outra a aliança contrária ao eixo, apesar dele ser totalmente fascista. Então, havia uma contradição no governo do Vargas. Como que ele vai lutar contra o fascista, contra o nazismo, sendo fascista, aliás. Então, as pessoas que eram contra o Vargas vão alegar isso. Como que o Brasil entra numa guerra e sendo que nessa guerra ele tinha uma oposição ao tipo de governo que ele fazia dentro do próprio país que governava. Então, isso vai gerar um desconforto, que eles chamam na política. Dentro da guerra, então a gente vai explicar. Como que o Brasil alega entrar na guerra? Vocês sabem que o Brasil ele é totalmente cortado por quem? Galera, por quem que o Brasil é cortado? Não. Por quem que o Brasil é... Gente, agora vocês estão me olhando, né? Sim. Sim. É que saiu a... É que tá calor e eu preciso abrir a minha janela. Só um pouquinho, gente. Vocês vão ver meu lindo travesseiro. Voltei! Então, vamos lá. Por quem não? Por qual tipo de geografia o Brasil era cortado na época? Cortado não, gente. Tinha na sua parte litorânea ali. Já falei, né? Se o Brasil tem uma parte litorânea muito grande, é cortado por cortado não, é circunstanciado por oceano. Então, assim, o oceano, tá? O oceano é uma base muito forte na região da América do Sul seria, de fato, muito bom para os alemães e para os americanos. Então, aqui o Brasil foi muito bem visto. E aí os Estados Unidos montam uma base em Natal, no Rio Grande do Norte,
porque dali seria uma fonte, uma base estratégica de observação da Segunda Guerra Mundial. Só que alegando que os alemães que estavam utilizando-se de todo recurso ultramarino, marinho e etc. e tal, alegando que navios alemães tinham feito alguns outros navios brasileiros e tinha sucumbido com esses navios, eles entraram em guerra. Então, vou explicar novamente, para não ter dúvida. Nós tínhamos alguns navios que foram abatidos pela Marinha Alemã. E isso foi a desculpa do Brasil para entrar na Segunda Guerra Mundial. E aí o Brasil, com a ajuda dos Estados Unidos, de novo, como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, vai ir para a Segunda Guerra Mundial já nos derradeiros momentos. Por quê? Porque já estávamos lá pelos anos de 42 a 43. Nós vamos ter as três forças na Segunda Guerra Mundial, Brasil. Vai ter a FAB e a FEB. Então, FAB, Força Aérea Brasileira. Então, toda a parte a aeronáutica vai ser envolvida na Segunda Guerra Mundial por parte do Brasil. A FEB é Força Expedicionária Brasileira, é toda a parte de pessoas, de máquinas, mas em termos de exército. E aí rolava uma brincadeira muito ridícula, do tipo assim, nossa, o Brasil vai ganhar o quê na guerra? Já fez um fiasco na Primeira Guerra Mundial, que foi com roupas totalmente, totalmente inapropriada. O Brasil, só se uma cobra fumar, vai ganhar a guerra, enfim. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram a roupa, tá? Um dinheiro assustador de gastos, assim, para a guerra, e eles vão colocar na roupa uma cobrinha fumando, e até hoje, se vocês forem pesquisar sobre a FEB no Brasil, Força Expedicionária Brasileira, vocês vão ver o distintivo de uma cobrinha com uma cobrinha fumando, assim. Ganhar alguma coisa o Brasil? Ganharam, os brasileiros ganharam uma batalha nos Montes Castelos, né, e nos Montes Alpeninos, que é na região da atual Itália. Só lembrando que a Itália já estava para lá de Bagdá, já estava muito detonada, então, assim, não tinha muito o que fazer naquela eventualidade, mas para título de Brasil, que o exército nunca foi muito forte em termos de briga externa, foi um marco, entende? Então, todos aqueles brasileiros que lutaram nas batalhas de Monte Castelo, todos aqueles que fizeram parte da FAB, da FEB, as famílias recebem indenização, não, soldo e salário até hoje. Quem não voltou, porque teve muitas baixas, eles falam em baixas, né? A família recebe também até hoje. E quem voltou, gente, há relatos, e aí eu fiz um trabalho bem grande com alguns alunos na época que eu dava aula para o terceiro ano do ensino médio, e eles fizeram uma entrevista com um senhor que participou. Eles inclusive relataram tudo que ele havia ganho, então ele participou, e aí, assim, algumas perguntas é interessante que eles jamais falam, por exemplo, que eles mataram alguém, né? Pode ter acontecido, mas eles não falam. Outra coisa que também é bastante interessante vocês saberem, ali na praça que fica próximo ao Santa Catarina, né? Não tem aquela praça que é bem perto do Angelone, na frente do Bistec. Ali, de vez em quando, tem coroas de flores. Por quê? Porque ali tem um memorial, uma coisa assim, para os expedicionários. Então, teve muitos expedicionários de Blumenau, muitos, tá? Muita gente foi lutar, muita, muita, muita. E naquele vídeo
que eu passei para vocês, eles falam um pouquinho, assim, por cima também, tá? Muita gente ficou aquartelada, muita gente teve que fugir, porque se você é chamado e você não se apresenta, você é um desertor da pátria, então tem problemas, tá? Então, todos esses detalhes, gente, é interessante a gente saber, tá? Essas pessoas, elas vão para lá, elas retornam, e aí, como eu estava falando antes, elas não voltam iguais. O relato dele, desse senhor que foi que meus alunos fizeram entrevista, que é muito difícil, que assim eles escutavam tudo de novo, assim, várias e várias vezes, e assim a bomba não, os tiros, a questão da movimentação de tropas, enfim. E o que eu quero dizer que essas pessoas elas voltam totalmente enlouquecidas, assim. Não todas, mas uma boa maioria, tá? Então, o Vargas incentiva a ida da FAB e da FEB, tá? Só que vai rolar o murmurinho que ele incentivava a FAB e a FEB a participar, em contrapartida, essas pessoas aqui no Brasil acabavam sofrendo e sendo retalhadas, sofrendo punições, porque não podiam pensar diferente do que ele achava certo, e essas pessoas acabavam presas. Essas pessoas não é Fábio e Fério, estou falando de pessoas, de intelectuais, de políticos, etc. E aí começa a aparecer pressão para que ele renunciasse, porque não existia como ter um país com um cara que era fascista lutando contra o fascismo, tá? Ele vai endurecer o seu pensamento, ele não vai facilitar a vida, a força maior que ele vai ter para não causar problemas retirando diversas publicações dos jornais, das revistas, diversas músicas. Então, o Vargas vai utilizar-se do DIP de maneira muito forte. DIP chama-se Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele vai montar cartilhas para as crianças, ele vai fazer tudo para que ele não venha a cair, tá? Por essa decisão de apoiar grupos contra o fascismo sendo fascista. Só que não vai dar certo. Vai até aparecer um grupo chamado Quererismo, que é aquele que quer Vargas, mas eles não vão ser tão fortes quanto os outros grupos que vão dizer, ó, Vargas não tem por que estar aqui. Não tem mais o comunismo, porque o comunismo não tem mais força. O Luiz Carlos Prestes acaba saindo da prisão nessa eventualidade, eu estou falando em 1945, e a guerra ela só existe porque existe o fascismo e a gente tem que terminar com o fascismo, e como é que tem o fascismo dentro do país? E aí os grupos contrários a Vargas, começando pela UDN, que era a figura do Carlos Lacerda, que vai ser um cara que vai perseguir duramente o Vargas, muito contrário ao Vargas, muito mesmo, vai dizer, ó, vamos tirar o cara e pronto. Então, em 1945, o Vargas sofre uma derrota bem grande, mas bem grande, uma coisa assim, de ter que ir para sua fazenda no Rio Grande do Sul e retornar só depois, quando é eleito senador por dois estados diferentes. Então, Vargas é tirado do poder em 1945. Quando ele é tirado do poder em 1945, o Vargas vai, então, como eu disse, vai para sua fazenda no Rio Grande do Sul, e aí eles vão fazer uma nova eleição. Por isso que chama-se governo populista e governo democrático, porque podem, com essa nova eleição, começa-se a pensar uma nova ditadura, uma nova constituição, um novo jeito de governar, que até então não se tinha. Então, Vargas foi traído pelo próprio discurso, tá? Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Então, de 37 a 45, Vargas vai estar planejando a vida dos brasileiros em torno do que ele acha correto.
ele vai estar mandando as pessoas para a Segunda Guerra Mundial, mas dentro do país tem problemas e problemas severos, gravíssimos, e aí, como ele não vai conseguir controlar isso, ele vai ser retirado no ano de 45, certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Professora, Fala. mas nesse meio tempo que ele estava mandando muita gente para a Segunda Guerra, tinha muita gente vindo para o Brasil. Tinha, e esse filme chamado Tempos de Paz, ele vai trabalhar exatamente com essa ideia que eu falei para vocês, que mesmo que tinha muita gente vindo para o Brasil, essas pessoas vinham achando que o Brasil era excelente, tá? Então, assim, ó, a gente fala bastante sobre a terceira leva de imigrantes alemães que vêm para o Brasil, fugidos do nazismo. Tem uma quantidade imensa de pessoas que vão constituir nova vida, saídos do terror da guerra, que são os judeus, tá? Então, os judeus vêm em grande medida para o Brasil, especialmente para as regiões ali do Sudeste, tá? Os próprios italianos vêm também, uma boa parte de outras nacionalidades vêm para o Brasil. Eles vêm para tentar uma vida melhor e para fugir da guerra. Não quer dizer que aqui esteja melhor do que lá, ou que estivesse melhor. Mas o que se pintava lá fora não era o mesmo que se via aqui dentro. Lembre-se, eles não tinham internet. Então, assim, um podia dizer para o outro que estava tudo maravilhoso, mas... Tá? Então, se vocês... Rafa, se tu quiseres ver esse filme, ele é um filme muito bom para saber sobre a questão da imigração. Muita gente vem imigrante, né? Sim, o que eu sei é o que o meu avô me contava, sabe, de quando ele veio pra cá. Tá, e quando que ele veio? Oi? Ele veio Que quando ele ano? tinha 9. Ele veio, eu não sei qual ano, mas eu sei que ele veio quando ele tinha 9 anos com a mãe dele e o pai dele ficou pra guerra. E ele é de qual nacionalidade? Ele é italiano. É. São levas? E para que cidade daqui ele veio? Ele veio ele veio direto pro Mato Grosso, ficou trabalhando lá e quando ele tinha uns 20 anos ele se mudou pra cá. Ah, Mato Grosso. É, que aí tem um detalhe também. A região do Mato Grosso já era uma região que eles estavam. Ali a região do Mato Grosso, a região da própria região de Brasília, Goiânia, né? Goiás, enfim, já era uma região que eles estavam observando, porque eles queriam tirar realmente a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, porque tinha muita muvuca, e assim, em questão de guerra, você ter uma capital grudada no litoral era muito ruim. Então, tanto que Vargas fez algumas viagens para Goiânia, região ali do Centro-Oeste, porque a ideia era transferir o Brasil para Brasília, né? A capital para Brasília já era algo, ó, muito antigo já. Então, teve imigrantes, sim. Teve muitos migrantes para a região centro-oeste, tá? Por exemplo, os gaúchos, eles, em 1950, por ali, começam a migrar do Rio Grande do Sul para lá. Então, é interessante a história de vida, então, do teu avô, certo? É, deixa eu ver o que mais que eu preciso falar para vocês. Então, o fichamento é daquele filme sobre integralismo e nazismo no Vale. Esse vídeo ele saiu não faz nenhum mês, quer dizer, nenhum ano, né? Foi dia 22 de abril, acho que eles lançaram. É um filme, é um vídeo novo, um documentário novo, que provavelmente quem está trabalhando com eles é a professora Priscila, que começou a fuçar e a pesquisar sobre o integralismo no Vale. E aí acabou se deparando com um documentário muito novo, muito interessante. E depois eu passei para vocês o Perguntando da Semana, que é a nossa nova modalidade de introdução de conteúdo.
Eu vou sempre colocar ou um videozinho, ou uma música, ou uma imagem com um textinho, e aí eu vou perguntar para vocês, e aí esse perguntando da semana, ele vai gerando pequenas subnotas, né, digamos assim, que vão se somando para dar uma nota só do perguntando. Então, a nota do perguntando é a nota do perguntando, e a nota das atividades do conteúdo vai ser separado. É só para ver até que ponto que vocês começaram a compreender o conteúdo, né? Iniciar o conteúdo com vocês de uma maneira mais simples, para depois a gente visualizar coisas maiores, tá? Eu perguntando a semana é um vídeo com que ele desenha os governantes, os presidentes do Brasil até 1964. Então, o nosso próximo assunto é esse. E na semana que vem é um outro perguntando, certo? E assim por diante. O que vai acontecer na semana que vem? Então, já vou explicar hoje. A professora vai passar um formulário de atividades com nota, com avaliativa, né? Naquele formulário do Classroom, que vocês já fizeram sobre Primeira Guerra, vocês vão fazer mais um na segunda, e na terça eu vou lançar assunto novo, eu não vou juntar os assuntos, porque vai que, por exemplo, eu estou estudando, aí a professora na segunda de manhã lançou o assunto novo e eu fui ler, e aí bananou minha mente, porque é muito conteúdo junto. Então, assim, ó, para não dar essas falhas, então a professora está fazendo homeopaticamente conteúdo, primeiro avaliação, depois conteúdo novo, digamos assim. Vocês conseguem me compreender? Tá? Então, assim, a professora tá fazendo dessa maneira para que vocês não se percam também. Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp institucional, vocês podem me perguntar. Se eu não respondo na hora, gente, não é porque a professora tem má vontade, já vou dizer para vocês, é porque tem, além de vocês, tem mais não sei quantas turmas, e às vezes eu não vejo a pergunta, então às vezes dá bug no Classroom, é mais fácil vocês me perguntar pelo institucional lá, pelo meu WhatsApp, por quê? Porque ele não buga. Às vezes, por exemplo, a Rafa me perguntou, uh, até o da Rafa é bem difícil acontecer isso, mas a Rafa me perguntou um negócio, e eu, às vezes, vejo a pergunta da Rafa 3 dias depois, né? Então, ele não é algo muito instantâneo, gente, tá? Se vocês também não quiserem perguntar pelo WhatsApp, querem mandar um e-mail daquele institucional, também. Só que eu acho que demora também, sabe? Quer perguntar outra coisa, se vocês virem a necessidade de que a professora faça um videozinho, como eu fiz da revista virtual, que eu vi que vocês estavam com uma certa dificuldade, vocês podem mandar também, ó, professora, a senhora pode fazer um vídeo para a gente? A professora faz, não tem problema, tá? É só a gente conversar. Tudo se resolve conversando, gente. Vocês não precisam ficar nervosos, porque ninguém vai perder e nem vai ganhar nada nesse atual momento da vida da gente, tá? Professor, Oi. então, eu queria saber porque tá dando um bug, eu acho, no negócio do Classroom. Hum, E tem gente perdendo atividade, simplesmente tá como entregue em branco, tipo os meus. Eu perdi a maioria dos meus de português, só que eu tinha enviado. E tava dando como não enviado, mesmo enviando em PDF ou Word. pode acontecer, tá, Rafa? Assim, ó, eu não sei. Se fosse de história, pode ser que eu ia correr atrás e olhar no meu drive, que eles chamam de nuvem, né? Mas como não é de Sim, história, assim, mas pode ser o que ocorre. Muitas vezes, se o computador da professora passou por uma formatação, se o teu computador passou por uma formatação, ou se tem muito conteúdo dentro do Classroom da professora, como tem no meu,
pode dar esses bugs. Por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, não só a cidade de Blumenau usa o Classroom. Eu acho que Sim. 90% de tudo que tem hoje de estudo, que tem se estudado no Brasil em formato online, é dentro do Classroom. E aí vocês imaginem uma plataforma que antes atendia um público de 1 milhão, vai atender um público de 1 bilhão, sei lá, tô chutando, né? Vai dar Sim. o que que a gente tem que fazer? É remediar. Do tipo, não mandou de novo, né? Enfim, tem que Sim, mas eu pedir. só fui ver porque a professora me avisou, porque estava Ah, dando como enviado, exatamente. entende? Então, quando vocês mandam sem arquivo, geralmente eu escrevo. Veio sem arquivo, por favor, retornar com Mas eu arquivo. mandei com o arquivo. Tá, mas Aí tá. mas ela te deu um feedback que ela tinha recebido o arquivo? Sim, ela falou que o arquivo não estava mais lá, daí eu fui olhar e tinha outros trabalhos que estavam sem. A minha sorte é que eu tinha salvado aqueles arquivos, eu só Pois é, reenviei. mas Mas vocês isso têm não que tá salvar 100% só tudo, gente. comigo. Tem que salvar tudo, Isso sabe por não tá quê? 100% só comigo. É um bug do próprio Classroom, isso, né? Aham. Mas salvem tudo, porque ah, o computador ele não é perfeito. A gente pensa que é, mas eles não são perfeitos. O computador, nem nós, nem a gente não domina, né? Enfim. Então, assim, ó, é o que eu disse. Se precisar de ajuda de qualquer situação, a professora se coloca à disposição e mandem dúvidas e receios que tem, uma, duas, três vezes, se precisar. Outra coisa, eu vou avisar quando for aula semanalmente, mas assim, Segunda Guerra Mundial começou, naquela segunda-feira a gente já vai começar com aula semanal. Porque, como eu disse, se alguém não estava na hora, Segunda Guerra Mundial não tem como eu fazer a cada 2 semanas para explicar conteúdo. É semanalmente explicando, reexplicando, porque são muitas fases e muitas situações que eu vou explicar é, por partes, bem, sim, né? Cada pedacinho eu vou explicar diferente, né? Eu não vou explicar, por exemplo, o Holocausto junto com as fases da guerra, vai ser tudo cortadinho, entendem? Tem mais alguma dúvida, gente? Posso desligar? Então tá, fiquem com Deus, até a próxima. Se tiver dúvida, entre em contato. Daqui mais um pouco a professora vai ver se conseguiu gravar tudo certinho e aí já disponibilizo no YouTube para vocês, tá bom? A nossa videoaula de hoje. Tô falando bonito, né? Beijos. Tchau. Aí, pô.